diante da tentativa de termos um encontro mensal sobre energia monástica, nós podemos nos perguntar: para que um encontro com energia monástica? E por que ou para que trabalhamos com os atributos e buscamos, mês a mês, aprofundar e retomar o trabalho com os atributos? Então, alguns pontos que poderíamos recordar é que a consciência monástica é guardiã de um princípio de consagração. E todas as nossas almas estão sendo chamadas a se consagrarem. Então, o momento que nós vivemos hoje como humanidade, ainda que a situação externa pareça mostrar algo bem diferente disto, nós estamos vivendo um momento que, como grupos de almas e como humanidade, nós estamos sendo chamados a nos consagrar. Nas mensagens de Maria, nas mensagens de Cristo, isso está bem explicitamente colocado. A forma externa que essa consagração vai assumir varia de ser para ser, de alma para alma, dentro da conjuntura kármica da pessoa, dentro do destino, dentro da tarefa daquela alma. Então, as formas pelas quais a consagração do ser e da alma vai se exprimir varia, não é uma regra. Então, nem todos teriam a tarefa de se consagrarem pela via monástica. Porém, esta via monástica, o caminho monástico, guarda para todos nós a chave da consagração. Então, é algo que é feito por alguns desta maneira para todos. Porque quando alguém, qualquer um de nós, vive algo, isto é construído na consciência humana, que é uma consciência única. Então, se um grupo busca viver um princípio de consagração, até externamente, algo dentro do princípio de consagrar-se está sendo construído dentro da consciência humana como um todo. E isso vai ficando disponível para todos. Um exemplo bem claro é, por exemplo, a luz elétrica, a lâmpada, que um dia foi descoberta, ou foi inventada, como se costuma dizer. Nós não inventamos nada, nós descobrimos, mas foi descoberta por um irmão e depois passou a ser fabricada. E hoje temos lâmpadas em todas as casas, praticamente. Nós não precisamos, cada vez que vamos acender uma lâmpada, descobrir a lâmpada e fabricar. Aquilo se tornou disponível, porque alguém e algumas pessoas trabalharam nisso. Se tornou um legado, está disponível. O mesmo vale para as construções internas. Então, quando há 2000 anos, consciência de Mestre Jesus viveu algo muito importante com a consciência divina, consciência de Deus, por meio de Miguel, do arcanjo Miguel, e se tornou Cristo, acendeu algo que está disponível para todos. Mas nós temos que ir nessa direção. E o trabalho mensal, mês a mês, repetidamente, se nós colocarmos a atenção correta aí, seria para nós ativarmos cada vez mais em nós e na consciência humana, por consequência, este princípio de consagração, que é quando o ser e a alma descobrem que necessitam retomar a sua união com o universo,
É quando a alma descobre que esteve perdida. E dentro da alma surge um anseio, uma necessidade de se reencontrar com o universo, ou reencontrar com Deus. Então aquilo parte de dentro do ser, é uma necessidade da alma. Essa necessidade da alma começa a magnetizar a personalidade. E aqui embaixo a personalidade começa a entrar em crises, estar insatisfeitas com situações, buscar uma mudança de vida. E, no princípio, a personalidade não sabe o que quer. Ela sabe o que não quer mais. Diz, não, isso não, isto basta, não é por aqui. Mas ela não compreende muito como funciona. Porque a crise não é da personalidade. É uma crise da alma, que sente uma necessidade de se reencontrar dentro do universo, ou dentro desta grande consciência universal de amor, sabedoria, que é a consciência do Cristo. Então, mês a mês, trabalharmos esta reativação ou este reencontro com a energia monástica vale para todos nós, porque todos estamos sendo chamados à consagração. É um chamado para as nossas almas, é um chamado do universo para as nossas almas e, por consequência, das nossas almas para a consciência humana. E os atributos são setas nesse caminho. As pessoas que conhecem os atributos e aplicam os atributos aprendem a se mover na vida humana em sintonia com a alma, em sintonia com a lei universal, porque o atributo é uma expressão de alguma lei universal, sempre. Então, no caso dos atributos dos monastérios em Mirnajá, temos 7 grupos de 12 atributos, 84 atributos. Se nós buscarmos colocar em prática os atributos, vamos caminhando com segurança. Vamos caminhando com segurança. Então, vida monástica significa um núcleo que está custodiando, está sendo guardiã de um princípio de consagração, que na nova terra, na nova humanidade, será algo disponível para todos. E que passo é este que a humanidade vai dar para se tornar uma nova humanidade? Já falamos isso várias vezes, estamos procurando sintetizar para aprofundarmos a consagração. Este passo diz respeito a uma iniciação da humanidade. Então, não é um processo normal que está acontecendo. É um passo, uma crise, um amadurecimento das almas e das mônadas, do espírito. As personalidades acompanham ou não, mas as personalidades não definem o processo a esta altura. É um processo das almas e das mônadas. Agora, faz parte deste processo, que é das mônadas, do espírito e da alma, faz parte conduzir a personalidade em um certo grau de adesão a este processo. E isso varia de alma para alma, de espírito para espírito, dentro da energia de raio, dentro do aprendizado de cada um. Então, vamos ver se renovamos os nossos votos num momento tão importante como este, que é um momento pós-8 de agosto, quando as sementes que foram aceitas pela Irmandade, aquelas sementes que serão os impulsos de evolução deste 8 de agosto até o próximo 8 de agosto,
que nós estamos permitindo que estas sementes possam germinar e encontrar um solo fecundo em nós e na vida terrestre. Quando nós falamos de nós, de vida terrestre, é sempre da consciência, é sempre na consciência. Então, não diz respeito à crônica da nossa vida. A nossa crônica humana, o que se passa no dia a dia, é uma decorrência das nossas escolhas, é uma decorrência do foco da nossa consciência, é decorrência das nossas vidas passadas e resulta, a cada momento, com as escolhas que fazemos, o que se ativa deste acervo de vida passada, de experiência passada. E aí vão dando as combinações do momento presente. Então, não estamos aqui falando da crônica humana. Estamos falando da consciência. E é aí que é o trabalho da consagração. É aí que está a semente da vida monástica, é na consciência. É na consciência. Então, buscando o trabalho na consciência, vamos estar caminhando pela consagração, se na consciência existe ativa esta semente da consagração. Se na consciência a alma já se acendeu, se dentro da alma existe esta necessidade, esta sede de se unir ao infinito, se unir a Deus, se unir ao universo. No dia 29 de maio, numa mensagem diária, Cristo disse assim: para aqueles de nós que no seu caminhar buscam encontrar-se com Ele, Cristo, que sabemos não é uma pessoa, estamos falando da consciência. Então, aqueles de nós que buscam encontrar-se com Cristo todos os dias, ele transmitiu o seguinte: que abram seus corações. Então, o que significa? Não é o coração físico. Abram seus corações. Quando a hierarquia diz corações, está se referindo à sede da consciência. Então, está dizendo: abram as suas consciências para encontrar-me, ou seja, encontrar a Cristo dentro de seus seres, porque aí sempre estou presente. Então, ele está dizendo: você está buscando encontrar-me? Então, seus corações, a sede da consciência, aí eu estou, Cristo está dizendo. Porque nós estamos no caminho da consagração, lidando sempre com despertar da consciência, com ampliações na consciência, que vai estando ativa e desperta cada vez de maneira mais ampla. Então, Cristo está dizendo, aqui neste 29 de maio, de maneira clara e direta, que a consciência do Cristo reside dentro da nossa consciência. Abram seus corações para encontrar-me dentro de seus seres, porque aí sempre estou presente. Então, vemos como o trabalho é na consciência. Qualquer ato externo, qualquer ritual externo, qualquer cerimônia, qualquer atividade grupal, qualquer filosofia, qualquer doutrina, é sempre um instrumento para nós descobrirmos que isto que nós estamos buscando não está fora de nós. Isso está dentro de nós, porque está na consciência. E quando encontramos dentro de nós, também vamos encontrar fora.
Porque isto de fora e dentro é algo relativo da nossa pessoa humana. Então, como existe uma pessoa humana, existe a parte de dentro e existe a parte de fora. Mas a consciência de Deus, a consciência divina, ou a consciência do Cristo, isso está em toda parte. Isso é um grau de consciência. E nós temos que despertar isso dentro de nós para nos relacionar com isso fora. E aqui está claríssimo. Abram seus corações para encontrar-me dentro de seus seres. Encontrar a consciência do Cristo dentro de nós, isto é parte do caminho de consagração, ou é parte do caminho das iniciações, como diz um certo ramo da instrução. Porque aí sempre estou presente. E ele prossegue, para escutar suas inquietudes, para saciar sua sede, é a sede da alma, por minha eterna presença. O que é a eterna presença do Cristo? É um estado de consciência que as nossas almas, quando encontram, quando as nossas almas são tocadas por esse estado de consciência que está na eternidade, então, eterna presença, as almas descobrem um grau de amor que elas não conheciam, porque até as nossas almas serem tocadas por primeira vez por esse estado de ser, esse estado de consciência, que é universal, que é um grau de amor divino, que antes as almas não conheciam, porque as almas estavam interessadas com a vida aqui embaixo, não? Antes da alma despertar para esta eterna presença do Cristo, que é este estado de amor infinito, as almas estão aqui embaixo, cuidando, vida depois de vida, cuidando e cuidando e cuidando da mesma história, vida depois de vida, encarna e desencarna, encontra as mesmas pessoas em diferentes papéis, tudo isso que sabemos como funciona. Vida depois de vida, a mesma novela. E a alma está aqui perdida até nos apegos, porque antes de despertarem, as almas se apegam às outras almas, e encontram e vivem como companheiros, depois que foram inimigos, não? E que fizeram as pazes, e um é pai, o outro é filho, depois trocam os papéis, é esposa. Isso acontece em todos os aprendizados necessários para, numa certa encarnação, nós descobrimos que amor, união, não vamos encontrar fora, vamos encontrar dentro, porque a consciência do amor está dentro de nós. E quando encontramos dentro, e aí encontramos fora, em todas as coisas, em todos os seres. Mas neste processo longo, que as almas estão lidando com as coisas humanas, realizações humanas, querem ser músicos, querem tocar instrumentos, querem vencer na vida, serem grandes profissionais. São encarnações, uma encarnação após outra. Até que um dia, num momento de distração, a alma é tocada por algo transcendente que ela nunca sentiu. E neste momento, ou a partir deste momento, a alma fica totalmente atraída por isso. A alma fica totalmente chamada por isso. E é algo que ela não conhece. E quando o toque é definitivo, é um toque que se recolhe, não fica muito tempo. A alma recebe este toque
que é um toque do amor, mas um amor transcendente, é um amor que transcende tudo aquilo que a alma experimentou como amor na vida humana em todas as encarnações. Tudo aquilo que a alma experimentou é pálido reflexo diante deste toque do amor que a alma recebe neste momento. Este amor é a consciência crística, universal. E quando a alma recebe esse toque, ela começa a se desinteressar por tudo da vida humana e começa a buscar isso que a tocou. Fala, onde está isso? Onde está? E nesse momento, a personalidade aqui embaixo entra em crise. Porque antes a alma estava voltada para as coisas da terra. Experiência material, toda esta civilização. Quando a alma parte para buscar aquilo que ela não conhece, mas que ela recebeu o toque, a personalidade fica sozinha. Não tem mais o impulso da alma para a experiência humana, porque a alma diz, chega. Experiência humana, vida humana, realização humana, basta. Já sei que aí não se resolve e não tem fim. É como ficar andando em círculo, num terreno que é meio pantanoso. Então, andar em círculo num pântano não é simples. Isso é vida humana. E a alma parte para buscar isso que é desconhecido, mas que ela recebeu este toque. E a personalidade ou segue a alma ou fica em crise, vazia de si, triste, deprimida. Tudo isso que é sintoma de falta da energia da alma. Então, a uma certa altura, a personalidade vai aderindo a este impulso da alma. E quando são almas decididas, almas valentes, como costumamos dizer, ela parte decidida para isso. Este toque do amor é um toque da consciência do Cristo. Isso chamamos Cristo. É o amor no universo. E neste momento de todos os ciclos da humanidade, este momento profético, esse momento que foi anunciado em muitas profecias, este momento que corresponde a tempos apocalípticos, tempos de revelação, é um momento em que não é apenas a nossa alma que pode receber um toque do amor e ficar apaixonada pelo amor, para nós encontrarmos uma analogia e compreendermos algo que é muito maior do que isso, porque é um movimento da alma, não é um movimento do corpo emocional. Aqui, na vida humana, os corpos emocionais se apaixonam e dura uma porção de tempo, até que se cansem, não? E vão fazer outras coisas. Então, não é isso. É algo na alma, mas seria equivalente a isso para nós compreendermos. Antes a alma estava iludida com a vida humana e buscava realizar-se na vida humana. A alma também. A uma certa altura, a alma vai amadurecendo e, quando recebe este toque, se é uma alma que já tem suficiente impulso da mônada, do espírito, para fazer esta reversão, a alma parte para buscar aquilo que a tocou. Em outras palavras, a alma fica apaixonada pelo amor. E ela quer ser vivida por aquele amor que a tocou. Não quer outra coisa. E aí sim, vida consagrada, serviço, doação de si, atributos, votos monásticos ou votos secretos com o universo.
Isto ganha outra cor. Antes era um processo intelectual, se é que existia. Quando a alma valente parte para encontrar isto que a tocou, ou parte para encontrar o esposo, como está descrito na obra dos místicos, aqueles que conhecem a obra de São João da Cruz, por exemplo, ou de outros místicos, é esta analogia, que a esposa parte à noite para encontrar o esposo. E a esposa foge de casa para encontrar com o esposo. Aí a pessoa lê o escrito de São João da Cruz e diz: mas este santo ficou louco? Está dizendo que a esposa foge de casa para encontrar o esposo à noite. É uma linguagem simbólica, mística, para descrever esta busca da alma que sai de casa, que é a personalidade. Sai à noite porque é no momento em que a personalidade está às escuras, não tem nada de vida humana funcionando. E a alma parte para encontrar o esposo, que é o amor. As almas esperam desposar o amor. Isto é o anseio das nossas almas. Então não é nada do que nós imaginamos aqui fora, nem este conto para crianças de almas gêmeas, e que é uma fantasia para que as pessoas comecem a perceber que casamento humano é humano, e aí fala alma gêmea, aí a pessoa começa a procurar uma alma gêmea, melhora um pouquinho, em vez de procurar uma pessoa aqui embaixo, imperfeita, como todos nós somos imperfeitos, não, já busca uma alma gêmea. Não existe alma gêmea. Existe o amor, que é uma consciência divina, universal e cósmica. E esta consciência divina, universal e cósmica, quando se ativa, se acendem nas nossas almas. Agora, até que se acendam, ela toca. E quando toca, a alma se apaixona pelo amor. Então não é por outra alma, é pela consciência crística universal e cósmica. Isso é o amor. Isso é a fonte de amor para as nossas almas. Até 2000 anos atrás, isto era um processo individual, das almas, das mônadas, do espírito. Então ouvíamos falar que íamos nos libertar da roda das encarnações, e aí a alma, o espírito decidia, depois de liberto, se ia retornar ou não, ou se ia seguir um caminho cósmico. Tudo isso que conhecemos, muito bem descrito na sabedoria oriental. Quando Cristo compartilhou o pão com os apóstolos e falou: este é meu corpo, este é meu sangue, estava abrindo as portas para o processo iniciático grupal. Então, desde aquele momento, este manancial libertador das almas não ia tocar as almas individualmente, não, aquelas flores na humanidade que abriam eram tocadas pelo amor. E tudo isso que nasce do amor, compaixão, misericórdia. Isto era o processo individual dos seres e das almas. Neste evento cósmico, quando Jesus, Cristo, partiu o pão e disse: este é meu corpo, este é meu sangue, era o amor se tornando disponível não só para as almas individualmente, para os grupos de almas. A partir daquele momento, no processo evolutivo terrestre, abriam-se as portas para as iniciações grupais, ou para as consagrações em grupos de almas, e não mais individualmente.
E, no final dos tempos, que é agora, nós estamos vivendo um momento em que a consciência, não só de grupos de almas, mas a consciência da humanidade está prestes a dar um passo. Então, cada alma que responde, ela representa um grupo de almas e representa a humanidade. O único coração humano é um coração só. Então, quando Cristo diz, para aquelas almas preciosas, vejam que ele está dizendo almas. Ele não disse para aquelas pessoas, que ele está falando com as nossas almas. Ele, Cristo, que é a fonte do amor, sabedoria para as nossas almas. Para aquelas almas preciosas que buscam no seu caminhar encontrar-se comigo todos os dias, a elas eu peço que abram seus corações para encontrar-me dentro de seus seres. Então, isso é na consciência. Isso significa amor na consciência. Significa a nossa consciência não ser regida pelos movimentos do egoísmo e do ego, e do passado, que é a personalidade. A personalidade é o nosso passado. O ego é a entidade que anima, que dá vida a esse passado no nosso dia a dia. Então, falar a minha personalidade, o que é a personalidade? Aí dizemos, é o físico, etérico, emocional, mental, os corpos físico, etérico, o corpo emocional, o corpo mental, isso é personalidade. Em poucas palavras, a personalidade é o nosso passado. É o nosso passado. Então, na personalidade, não tem nada de novo. É passado, tudo que vivemos, individualmente ou como humanidade. Porque o que organiza esse passado é uma lei que conhecemos como código genético, porque se reflete até quimicamente no nosso corpo. Essa lei de organização do passado, não tem uma herança que vem pelo código genético? Essa herança é uma síntese do passado. Então, personalidade é passado, experiência passada, vida passada, individual e da humanidade. E o ego humano é o que dá vida, dá consciência para esse passado. Mas é restrito, porque está na consciência do eu, do egoísmo. Então, Cristo está falando com as almas. E depois as personalidades que encontrem um jeito de seguir a alma. Ou fiquem em crise. Não tem muita escolha. Porque quando a alma se acende, se é uma alma que dentro dela já tem a energia do espírito num certo grau, esta alma vai direto para a fonte. Ela quer beber da fonte. E a personalidade que siga ou não siga, porque a personalidade tem livre-arbítrio. E Cristo diz que nós temos que encontrá-lo dentro de nós, ou seja, na consciência, para saciar a sede por minha eterna presença. Isso é uma alma que foi tocada pelo amor. Então a alma tem sede do amor, que é esta eterna presença do Cristo. E aí, ele prossegue na instrução, do dia 29 de maio, e ele diz que essas almas decididas devem caminhar entre os espinhos como se os espinhos não existissem. Porque as personalidades, quando pisam no espinho, o que dizem? Ai, coitada de mim, estou com espinho, chama a atenção de todos, paralisam não, o que está acontecendo,
para que todos venham tirar o espinho do pé, cuidar dela, pronto. Isso é vida humana. Os discípulos do amor caminham entre os espinhos como se não existissem. Almas valentes, isso é para as almas valentes. Almas que foram tocadas pelo amor. Surge algum espinho, a alma agradece e continua caminhando. Nem perde tempo. Tem pessoas que ficam cuidando de si, do próprio processo, planejando a própria vida, planejando. Vejam o que é a personalidade, que é o passado, e o ego humano, que é a consciência do egoísmo. Como fazem e planejam. Tem pessoas que planejam o caminho espiritual, o que ela necessita, o que é melhor para ela, como que ela vai servir, como que ela vai evoluir, como ela vai se purificar. Planejam. Quem está planejando é o passado, é a mente, é o passado, é isso que somos nós, humanamente. Passado, experiência passada. A luz do futuro, a luz eterna, que está fora do passado, isso está no supraconsciente. Como Cristo, eterna presença do amor. Então ele diz, caminham entre os espinhos como se não existissem, porque assim transcenderão a barreira da vida material e se aproximará o encontro com o meu sagrado coração. O sagrado coração do Cristo é a consciência pura do amor para as nossas almas. E algo se reflete aqui embaixo na proporção que o ego e a personalidade permitirem. Então, por que encontro mensal com energia monástica? Por que trabalhar e buscar os atributos? Porque precisamos nos aproximar da nossa alma que está sendo tocada pelo amor. E este processo, que há 2000 anos se tornou grupal, hoje é um processo para a humanidade. Toda a humanidade está sendo chamada como mônada, como espírito e como almas a beberem dessa fonte. Então, por isso se diz do retorno do Cristo, como está descrito nas mensagens e como está descrito nas profecias e no ensinamento, que Cristo retornaria. Então ele deve se acender dentro das nossas almas. Consciência do amor deve ser vivo, deve reinar nas nossas almas e deve retornar na humanidade, na vida terrestre. Significa a humanidade passar pela primeira iniciação, a iniciação do nascimento crístico. Então, toda a humanidade está se preparando para viver esta primeira iniciação, que corresponde ao nascimento do Cristo no planeta, ao retorno do Cristo. Então, para isso, é necessário uma grande purificação, que é o que estamos vivendo neste momento. Precisa purificar para que algo possa ingressar o novo tempo. Então, toda resposta que é dada é ouvida pelo universo, e nesses tempos, de maneira especial. Sabemos, o sábado é um dia que a misericórdia é vertida no planeta de maneira especial. Paralelamente, está havendo um chamado mundial pelo Papa Francisco para que amanhã, dia 7, todos aqueles que se coligam com a voz do Papa Francisco possam se unir em oração e em jejum e num chamado especial pela consciência de Maria, pela paz. Então vemos que existem vários grupos que amam a paz e que querem dizer não para as guerras. E nesse chamado
do Papa Francisco, que é um chamado mundial, não apenas para os cristãos e não apenas para os católicos, mas para todos os que queiram se unir pela paz. Ele está fazendo um apelo especial por uma intervenção pelo que se passa na Síria. A Síria, há 2 anos e meio, está sendo um cenário para muitas ações de conflito e, praticamente, nesses 2 anos e meio, mais de 110 mil pessoas morreram nos conflitos na rua, em Lacage, aqueles movimentos sociais. E mais de 2 milhões de sírios já fugiram do país, estão refugiados em condições precárias nos países vizinhos. Desses 2 milhões, mais da metade são crianças e jovens com menos de 17 anos. Então, esses milhões de pessoas estão há 2 anos e meio tendo o seu dia a dia quase dentro de uma situação infernal. Não é a única região do planeta. Mas uma nação representa um núcleo dentro do planeta. Então, é uma nação inteira que está vivendo uma situação infernal. Então, o Papa Francisco está fazendo um apelo especial porque essa situação não está se atenuando e essa situação está se agravando, inclusive com o uso de armas químicas. Então é preciso que o bem trabalhe. Então vamos ter presente que muitos irmãos vão estar amanhã fazendo jejum e orando pela paz no mundo, e em especial na Síria. E coincide com o nosso sábado, que é um dia de jejum, e sabemos que o sábado, após a sexta-feira reparadora, é um dia dentro do nosso tempo e espaço em que a misericórdia desce do universo de maneira especial. Então a misericórdia está disponível. Então vamos invocar. Vamos estar especialmente atentos, vigilantes, com o pensamento, com o sentimento, com a palavra. Não vamos ser superficiais. E não vamos perder a oportunidade que estamos tendo de, como grupo, fazermos um trabalho em profundidade, sairmos da nossa normalidade, fazermos um trabalho em profundidade, almas valentes que buscam esta consciência do amor, que é Cristo, que, como Cristo disse, tem que se acender dentro de nós, na nossa consciência. E Cristo diz, nesse 29 de maio, que Ele necessita bons discípulos para que sustenham a corrente liberadora da purificação que a humanidade deverá viver. Contem com o poder infinito da oração misericordiosa. Oração que todos os dias, às 3h da tarde, às 15h, os aproximará cada vez mais do meu reino celestial e de minha vontade suprema, para que ela se cumpra segundo os desígnios de meu Pai. Que a misericórdia os liberte, sempre que orem com fé e devoção para o meu divino e insondável coração. Então, é uma linguagem simbólica, mas é uma linguagem que diz respeito ao contato das nossas almas com a vida universal. Então, a personalidade pouco sabe e pouco entende dessas coisas. Quando diz insondável misericórdia, é porque
é insondável, nós não alcançamos isto. Mas as nossas almas podem comungar desta consciência universal e abrir o canal para que isto, que é insondável e que transforma o destino das nações, possa descer até a terceira dimensão. Então, bom trabalho para todos nós. Obrigado.